Para quem investe a sério, abrir um relatório trimestral às vezes parece uma tarefa gigante, né? É tanto número, tanta informação. Mas e se fosse possível extrair só o que importa em, sei lá, 15 minutos? Bom, nesta análise a gente vai desvendar um método para fazer exatamente isso. A ideia é transformar essa montanha de dados em decisões bem mais claras e racionais. E essa frase resume tudo, né? O objetivo aqui não é virar uma enciclopédia dos números da empresa, nada disso. O lance é desenvolver a habilidade de sacar rapidinho se a companhia está melhorando, piorando ou, em alguns casos, só maquiando o desempenho. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Porque os relatórios são cheios de ruído de informações que não dizem muita coisa. O nosso desafio, e é o que vamos resolver aqui, é justamente como cortar essa névoa e encontrar o que de fato importa para a saúde do negócio. Então vamos lá, vamos começar. Ok, primeiro passo, olhar para além do número que sai na manchete, sabe? Aquele crescimento da receita que todo mundo comenta, ele nem sempre conta a história completa. O segredo é entender a qualidade e, principalmente, a origem desse crescimento. E aqui tem uma distinção que é fundamental. Pensa assim, um crescimento que vem de volume, ou seja, a empresa está vendendo mais coisas, mais unidades, e isso é um baita sinal positivo. Mostra que a demanda é real. Agora, se o crescimento vem só de preço, a gente precisa de uma lupa. Pode ser um bom sinal, claro, pode mostrar poder de precificação. Mas também pode ser só um repasse de inflação. O alerta máximo acende quando a receita sobe porque os preços subiram, mas o volume de vendas, está caindo. Aí a sustentabilidade desse crescimento fica bem questionável. Beleza, entendemos a receita. Agora a gente desce um nível na análise, a lucratividade. Porque não adianta só vender mais, tem que vender com lucro. E quem conta essa história pra gente são as margens. Então, o processo é meio que uma escadinha. A gente começa pela margem bruta para ver se o produto em si dá dinheiro. Depois, olhamos a margem EBITDA, que mede a eficiência da operação como um todo antes dos efeitos financeiros e de impostos. Mas, de longe, o mais importante aqui é a tendência. Um único trimestre pode enganar. O que a gente quer saber é, essas margens estão subindo ou estão caindo ao longo do tempo? E a direção dessas margens diz muita coisa. Se a margem está expandindo, por exemplo, pode ser um sinal de mais eficiência ou de produtos mais caros sendo vendidos. Agora, se a margem está encolhendo, comprimindo, aí acende um alerta. Pode ser aumento de custo, uma competição mais acirrada ou perda de poder para definir os preços. Agora, um passo que é fundamental: aprender a diferenciar o que é lucro de verdade e o que é só maquiagem contábil. Muitas empresas inflam seus lucros com eventos que, olha, não vão se repetir no futuro. É preciso ter um olho clínico para itens como esses aqui. A venda de uma fábrica, um crédito de imposto que caiu do céu, tudo isso pode gerar um lucro gigantesco no papel, mas distorce completamente a capacidade real da empresa gerar resultado de forma consistente. Simplesmente não faz parte do dia a dia da operação. O trabalho de quem investe de forma inteligente é justamente fazer esse ajuste mental. É como se a gente limpasse a lente para enxergar o poder de lucro real da companhia, o lucro que se repete, sem essas distorções de eventos que acontecem uma vez na vida. Seguindo em frente, chegamos no teste de fogo, o veredito final da saúde de uma empresa. Porque, lucro no papel é legal, mas o que paga as contas é dinheiro no banco. Então, vamos ver se aquele lucro está virando caixa de verdade. Isso aqui é um princípio básico, mas que muita gente esquece. Uma operação de qualidade não só gera lucro, ela gera caixa. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada no meio do caminho. Agora, imagina só esse cenário. O relatório mostra um número lindo, um lucro líquido de R$ 500 milhões. Parece incrível, certo? Só que, Quando a gente vai olhar o fluxo de caixa das operações, o número é negativo, menos 50 milhões. Isso cria um ponto de interrogação gigante. Como assim a empresa lucrou R$500 milhão, mas na verdade queimou caixa para operar? e essa é a pergunta que tem que ser feita na hora. Onde foi parar esse dinheiro? Será que ele está preso em estoque que não vende, em contas a receber de cliente que não paga ou em investimentos muito pesados? Investigar essa diferença é absolutamente crucial. Agora, vamos dar uma olhada na estrutura, nos alicerces da empresa. Isso significa checar o endividamento lá no balanço e também ouvir o que a gestão da empresa tem a dizer. É a parte mais qualitativa da nossa análise. Se fosse para escolher uma única métrica para avaliar a dívida bem rápido, seria essa.
Dívida líquida sobre EBITDA. Ela dá uma ideia muito clara do tamanho da alavancagem da empresa em relação ao que ela consegue gerar de caixa. Basicamente, ela nos diz em quantos anos de resultado a empresa quitaria toda a sua dívida. E aqui estão os sinais de alerta que não dá para ignorar. Se a dívida está crescendo mais rápido que o resultado, mau sinal. Se o custo dos juros começa a comer uma fatia cada vez maior do lucro, perigo. Ou se tem muita dívida vencendo no curto prazo, a situação pode ficar bem complicada. E além dos números, a gestão importa, e muito. O que se busca aqui é coerência. Uma diretoria que muda o discurso a cada trimestre, que desiste das próprias projeções, ou que fica dando desculpa esfarrapada para resultado fraco, geralmente está sinalizando que tem problema na operação. Bom, chegamos na reta final. Agora é a hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça. Receita, margens, caixa, dívida e o discurso da gestão. O objetivo é transformar todas essas pistas soltas em um sinal claro. Essa é a grande pergunta que amarra toda a análise. A empresa está melhorando em todas essas frentes ao mesmo tempo, ou a gente vê uma história meio esquizofrênica, com a receita crescendo, mas as margens caindo e a dívida explodindo? Uma história coerente é o que a gente procura. E aqui está a essência de tudo. Quando a qualidade da receita melhora, as margens expandem, o lucro vira caixa e a dívida está sob controle, aí não tem mais ruído. O que a gente tem na mão é um sinal forte, um sinal claro sobre a saúde e a direção do negócio. Portanto, analisar um resultado em 15 minutos não é ser superficial. Muito pelo contrário, é ter foco, é saber exatamente onde olhar. É a habilidade de filtrar o que é essencial para não cair em armadilhas e tomar decisões com base em sinais de verdade. E isso é uma vantagem real. A questão que fica é, no próximo relatório, qual vai ser o sinal que será ouvido?